O poder da Igreja não se restringe apenas ao domínio feudal, pois, no plano cultural, a Igreja exerceu um amplo domínio, traçando um quadro intelectualizado baseado no ponto de que a fé em Cristo era o pressuposto fundamental de toda a soberania humana. Para combater as religiões consideradas pagãs, os padres fundamentam os argumentos no conhecimento da filosofia grega, extraindo dela argumentos que viessem justificar as atitudes tomadas pela Igreja para impor seu poder de dominação. Percebemos que as discussões neste período giravam em torno da fé, onde a Igreja se apoiava nesse contexto para justificar sua crença e, dessa forma, converter os não crentes e ainda combater os infiéis. Nesse sentido, cabe ressaltar que a educação nesta época está vinculada ao ideário divino. São Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Aquino, Itália. Considerado como o príncipe da escolástica, foi um importante filósofo e padre italiano da Idade Média, intitulado Doutor da Igreja Católica em 1567. Foi na cidade de Colônia, na Alemanha, que Aquino escreve suas primeiras obras, sendo discípulo do alemão Santo Alberto Magno. Após graduado, ficou conhecido como Doutor Angélico, cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, esperança e caridade. Inspirado nas ideias do filósofo grego Aristóteles, o trabalho de São Tomás de Aquino esteve pautado no realismo aristotélico. Por isso, Aquino foi um dos pensadores mais destacados desse período, defensor da filosofia escolástica pautada na união entre a razão e a fé. Assim, escreveu inúmeras obras, de onde privilegiou a razão e a vontade humana, formulando assim um novo pensamento filosófico cristão. Tomás de Aquino foi um grande estudioso e ávido escritor nas áreas da filosofia, metafísica, física, teologia, ética e política. Algumas de suas obras são Preces, Exposição sobre o Credo, Sermões, Suma contra os Gentios, O Ente e a Ciência, Suma Teológica, entre outros. Faleceu na cidade de Fossa Nova, Itália, no dia 7 de março, com apenas 49 anos de idade. A filosofia tomista encontrou inicialmente forte oposição por parte da Igreja das universidades medievais devido ao seu caráter de novidade frente à tradição agostiniana, marcada pelo platonismo e a maior dificuldade em conciliar muitas das conclusões da filosofia aristotélica com dogmas revelados. Mas isso não impediu que, com o tempo, a filosofia tomista viesse a ser adotada como a filosofia oficial da Igreja Católica, e a Suma Teológica considerada a expressão mais alta e acabada da possível conciliação entre a fé e a razão. São Tomás representou o apogeu da escolástica medieval, na medida em que conseguiu estabelecer o perfeito equilíbrio nas relações entre a fé e a razão. Contudo, a filosofia utiliza as luzes da razão divina manifestada na revelação. Há distinção, mas não oposição, entre verdade da razão e as da revelação, pois a razão humana é uma expressão imperfeita da razão divina, estando-lhe subordinada. Por isso, o conteúdo das verdades reveladas pode estar acima da capacidade da razão natural, mas nunca pode ser contrário a ela. Tomás de Aquino, ele estabeleceu 5 vias ou 5 causas da existência de Deus. A primeira é o argumento do movimento, que é o seguinte: sempre existe um ser que move a existência de outro ser, mas vai ter que existir um ser que moveu algo para existir, mas ele não foi movido por nada, e esse ser ele chama de Deus. A segunda é a causa eficiente, que está relacionada com a primeira. A terceira é o argumento cosmológico, que diz: as coisas são como elas são, mas poderia ser completamente diferente, mas são assim por conta de uma inteligência, e essa inteligência é Deus. Quarta causa: argumento dos graus existentes. Nós comparamos sempre as coisas, e para isso precisamos de um padrão estabelecido que deve ser essa entidade superior.
que é Deus.